Já estão visualizando? Isso, estamos. Sim. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos, professoras e colegas. Hoje é um dia muito especial, de muito nervoso, mas muito especial. É um dia de divisor de águas, né? De tudo que a gente vem construindo nesse primeiro ano. E eu quero apresentar para vocês o título do meu projeto de pesquisa aqui no MPET. Exercício físico supervisionado remotamente para um envelhecimento ativo, uma proposta para a formação em educação física. Eu sou Karen Cristina Montresol, formada pela Universidade Estadual de Londrina em Educação Física. A minha orientadora é a professora doutora Valéria de Souza Marcelino, e a linha de pesquisa é a formação docente e recursos tecnológicos. Um breve sumário contemplando introdução, revisão de literatura, metodologia, cronograma e as referências. Para adentrar o tema, eu gostaria de dizer que o desenvolvimento científico e tecnológico das últimas décadas, ele concorreu para transformações em todas as áreas da atividade humana. É nítido que em todas as áreas vários avanços aconteceram e essas transformações, elas refletem mesmo nas formações de profissionais de educação física, como em outras áreas. Especificamente, falando da ação do profissional de educação física, nós temos que essa formação, ela tem relação entre o arcabouço teórico e as vivências motoras, tudo isso em favor da saúde e bem-estar das pessoas. Em se tratando de atividade física e envelhecimento, eu trago aqui Matsudo e Barros Neto, de 2001, com grande relevância no trabalho de atividade física como um dos fatores fundamentais no sentido de retardar o envelhecimento. Então, esse processo evolutivo da espécie humana, quando a gente chega nesse público 60 mais, a gente tem um fator determinante, principalmente nessa faixa etária, nas outras, obviamente, também, mas a atividade física como sendo um marco, né? Um divisor de águas aí no retardo do envelhecimento, aliado a outros fatores, obviamente. E adentrando a questão do envelhecimento, nós vamos falar um pouco sobre a longevidade, com base em Gouveia, 2017, Araújo Ribeiro e Paul, 2016, e Virtuoso et al., 2015. Então, a elevação da expectativa de vida da população mundial nas últimas décadas, ela vem impulsionando essa investigação sobre o fenômeno da longevidade. Em que medida o movimento, a partir dos potenciais biológicos e psicossocial da espécie humana, ele concorre para esse prolongamento da vida em ótimo estado de saúde. Então, esses dados também são de um estudo do IBGE, de 2013, que apontou esse aumento na expectativa de vida, né? Subiu para 76,6 anos, comprovando em mais de 3 meses em relação à pesquisa anterior. Então, a população está envelhecendo. Isso está nos números. Como o exercício pode auxiliar nesse processo do envelhecimento? Ele ajuda, ele contribui, ele auxilia. A partir do movimento, né, os potenciais biológicos, psicossociais da nossa espécie, eles atuam nesse prolongamento da vida, eles promovem a longevidade em ótimo estado de saúde? Esses autores apontam que sim. E aí, contextualizando o tema, nós trazemos a pandemia e as aulas remotas. Então, o nosso passeio, ele vem lá da ação do profissional de educação, na verdade, ele vem lá do avanço tecnológico, chegando na atuação do profissional de educação física, falando um pouco do público, que é o público 60 mais, entrando nessa questão da atividade física com a longevidade, nos apontamentos científicos que mostram que há um retardamento no processo de envelhecimento quando se atua com atividade física para esse público. E aí chegamos
num contexto muito próximo, que foi o da pandemia e as aulas remotas. Então, todo esse contexto pandêmico nos trouxe o fechamento de clubes, academias e outros lugares. Isso já é constatado no artigo de Possamay, 2020, e aí, respeitando o distanciamento social, até o próprio lockdown, as pessoas tiveram que ficar nas suas casas. Com isso, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a realização de atividades físicas regulares de forma remota, porque percebeu-se que manter os indivíduos 60 a mais em casa, privados de acesso a academias, clubes e praças onde eles praticavam atividade física, estava trazendo um agravamento ainda maior da situação. Haja vista que esses idosos, esse público 60 a mais, ele tem cerca de uma semana sem atividade física para esse público, já traz uma perda muito grande. Então, se vocês pararem para observar, até nas próprias famílias de vocês, eu me lembro muito da professora Suzana relatando o caso da mãe dela, que realmente a gente tem que observar, porque aquilo vai ser tão prejudicial que até a OMS se posicionou e falou, vamos fazer atividade física remotamente. Então, quando a gente chega nesse contexto, eu ainda trago o Colégio Americano de Medicina Esportiva, o American College, que é uma referência na área da educação física, trazendo diretrizes para se manter ativo no período da pandemia. Então, é importante se manter ativo? Sempre. No período pandêmico, ainda mais. Haja vista a Organização Mundial da Saúde e o American College e suas recomendações. Então, trazendo essa linha de pensamento na minha introdução, eu consigo chegar a uma questão de pesquisa que traz como profissional de educação física, com o uso das tecnologias digitais, pode auxiliar pessoas com 60 anos ou mais, 60 a mais, a permanecerem ativas à medida que envelhecem. E aí, trago também os objetivos, tanto geral como específicos, como objetivo geral. Investigar como o profissional de educação física, com o uso das tecnologias digitais, pode auxiliar pessoas com 60 anos ou mais a permanecerem fisicamente ativas à medida que envelhecem. E aí, 4 objetivos específicos, que é investigar por meio de pesquisa exploratória os currículos das licenciaturas e bacharelados em educação física, atuando principalmente na questão das matrizes curriculares, discutir sobre o envelhecimento ativo na formação em educação física, investigar as potencialidades e dificuldades de ministrar aulas remotas de exercícios físicos para o público 60 a mais, e elaborar um guia prático para que profissionais de educação física possam orientar o público 60 a mais a se exercitar com segurança, de forma síncrona, por meio de chamadas de vídeo que auxiliarão os indivíduos na execução dos exercícios propostos. Dando sequência, chegamos à hipótese que o profissional de educação física tem papel relevante na saúde e bem-estar das pessoas e promove com qualidade e segurança a prescrição e orientação de exercícios físicos para o envelhecimento ativo por meio de aulas remotas, a fim de contribuir para a longevidade do público 60 a mais. Além disso, com a pandemia, suas práticas tiveram que ser reformuladas para que o público em questão pudesse se manter ativo, mesmo em isolamento social. E a minha motivação para essa pesquisa foi a necessidade que eu particularmente encontrei em organizar o formato das aulas para este público 60 a mais.
com o intuito de possibilitar níveis satisfatórios de atividade física para um envelhecimento ativo, mesmo diante a pandemia do coronavírus. E aí apresento a justificativa a vocês, falando ainda da Organização Mundial da Saúde, né, dados recentes de 2020, a OMS, ela dobrou a orientação de prática de exercício físico semanal. Então, eram 150 minutos semanais, e com a pandemia, ela dobrou isso para 300 minutos semanais. Para quê? Para que se pudesse combater o aumento alarmante dos níveis de sedentarismo e obesidade, responsáveis por inúmeras doenças e óbitos, especialmente no grupo de indivíduos 60+, que também foi caracterizado como grupo de risco na pandemia do coronavírus. Também trago como justificativa um acesso às matrizes curriculares dos cursos de graduação em educação física. Então, essa pesquisa exploratória, documental, com base em GIL 2002, ela aconteceu acessando as matrizes curriculares a partir de uma lista do EMEC 2021, que apresentou as universidades do estado do Rio de Janeiro, que contém no seu programa cursos de educação física para graduação, tanto em licenciatura como em bacharelado. A partir dessa análise das matrizes curriculares, dessa lista do MEC, nós chegamos a uma tabela que eu quero compartilhar com vocês. Agora sim, desculpa. Que de 30 universidades apresentadas nessa lista, apenas 4 contemplam na sua matriz curricular disciplinas que têm idoso, envelhecimento, atividade física direcionada para esse público. Então, percebam que um pouquinho mais de 10% são as graduações que já estão se preocupando em colocar isso na matriz curricular, mas as outras todas não apresentam. Então, haja vista a importância dessa implementação na formação e educação física, porque se não tem nem a disciplina falando sobre o envelhecimento, então alguma intervenção faz-se necessária porque a população está envelhecendo. E é importante que cuidamos desses idosos, desse público 60+, com propriedade, com embasamento científico, sabendo o que estamos fazendo. E trago também a análise das pirâmides etárias, que está dividida entre homens e mulheres, jovens e mais idosos. Essa relação é chamada de índice de envelhecimento e apresenta um aumento da expectativa de vida, principalmente entre as mulheres. Então, essa é uma figura que eu quero apresentar para vocês e traçar um paralelo da população brasileira. Em 1950, se parássemos para analisar, está um pouquinho pequeno, mas desse lado aqui é a idade, que vai de 0 a 100 anos, e aqui embaixo nós temos a população em milhões. Então, você caracterizava realmente como uma pirâmide, né? Chegando aqui entre 90 e 100 anos, uma pequena minoria da população brasileira. Quando a gente traz essa pirâmide já em 2020, ou seja, bem recente, você percebe a estrutura, ela nem tem mais tanta cara de pirâmide. E isso eu falo não por mim, mas com propriedade em uma entrevista de uma professora da Universidade Católica de Petrópolis, Fabiana Scartoni, que também é professora dessa disciplina de envelhecimento para o curso de graduação em Educação Física, e ela apresenta essas tabelas com muita propriedade e realmente conclui que há uma descaracterização nessa pirâmide, que quando você vê a base, há uma menor natalidade e um aumento. Olha só, gente, onde eu estou com o mouse aqui começa a 60 anos. Olha a diferença do que temos aqui, do lado amarelo, mulheres, do lado azul, homens, e do que temos aqui para 60 anos. Então, realmente, justifica a pesquisa, pois a população está envelhecendo e em números grandemente quantificados.
E aí, trazendo uma prospecção para o futuro, de 2020, é a mesma figura do slide anterior, para 2100, a gente pode analisar que há uma total desconfiguração dessa pirâmide. E que sim, a base fica muito mais parecida com o topo, e chegando aqui, ó, a partir de 60 anos para 100, muita gente nessa faixa etária. Essa parte em cinza é uma prospecção para os próximos anos. Terminando a justificativa, eu chego na revisão de literatura abordando 4 tópicos principais, valendo reforçar que ela ainda está em construção, então que ainda estamos buscando muito embasamento teórico para construir de forma sólida esta revisão. Como 2.1, o profissional de educação física, bacharel versus licenciado. A Lei 9696, de 1998, ela traz a formalização da atuação profissional em educação física. Porém, ela não diferencia a atuação do bacharel da atuação do licenciado. O que faz essa diferenciação é o Conselho Federal de Educação Física e o Conselho Regional de Educação Física, que estão numa instância abaixo, haja vista que a lei é superior a tudo isso. Porém, os conselhos dizem que o licenciado atua na escola, ponto. E o bacharel atua em todas as áreas que não a escola, clubes, academias, praças, mas também pode atuar no ensino superior. Então, a gente tem um artigo de Da Silva, 2011, que coloca essa atuação profissional e conta um pouco dessa história, porque em 1969, a educação física ela ganha status de nível superior. Então, veja, é recente, né? Nós estamos falando aí de pouco tempo. E em 1987, vem o bacharelado para atender um pouco mais essa questão da atividade física, que, teoricamente, o licenciado não estaria apto a desenvolver, pois a formação do licenciado está muito direcionada à escola. Dando continuidade, nós chegamos ao tema envelhecimento, atividade física e benefícios. E aí eu trago novamente a Organização Mundial da Saúde, a World Health Organization, que seria a versão em inglês, de 2005, e mais uma vez Matsudo, que é um médico do esporte que escreve sobre longevidade com estudos muito pertinentes desde muito tempo. São mais de 200 artigos publicados e uma vida toda dedicada. Ele é responsável pelo programa Agita São Paulo, que tirou a população de São Paulo de níveis de sedentarismo muito acentuados para níveis aceitáveis. Então, quando eu falo em envelhecimento, atividade física e benefícios, a gente precisa entender que isso acompanha, o nosso corpo, ele acompanha os efeitos do envelhecimento. O nosso organismo, ele acompanha os efeitos desse envelhecimento. A atividade física para esse público, ela precisa ser individualizada. Eu preciso aumentar a força, porque há uma perda óssea considerável, associada a uma instabilidade e, consequentemente, a quedas. Então, quando eu falo em atividade física e benefício, eu preciso entender que o público 60+, ele tem uma prescrição de exercício específica, principalmente prevendo essas quedas, que são inerentes ao envelhecimento sem o fortalecimento muscular adequado. E eu trago também benefícios antropométricos, neuromusculares, metabólicos e psicológicos. Também atua no tratamento de doenças como hipertensão, diabetes, osteoporose, muito típicas dessa faixa etária. Seguindo na revisão de literatura, trazendo as aulas remotas no contexto do exercício físico para alunos 60+, eu tenho Prensky, na sua obra que trata os nativos digitais e os imigrantes digitais, Aiex, Siriani e Mello,
em 2019, que também apontam que o domínio da internet, com esse domínio, os idosos eles podem estabelecer sim conexões e interagir utilizando as tecnologias digitais. Isso também é refletido no estudo de Paulino e Vendruscolo, de 2021. E aí, já que nós temos aulas remotas no contexto do exercício físico para esse público 60+, quais tecnologias digitais para a promoção dessas aulas remotas estão sendo utilizadas? Eu trago Matar 2014 e Moran 2015 numa abordagem que o WhatsApp ele se tornou muito mais familiar, ele tem uma linguagem familiar por já ser um aplicativo instalado, por muitos já utilizarem no seu dia a dia e, por isso, tratarem essa tecnologia como mais acessível nesse contexto do exercício físico. Eu gostaria também de colocar que, com a minha experiência durante a pandemia e com base em Matar e Moran, eu analisei prós e contras de uso. Qual aplicativo eu usaria para lecionar, né, para esses idosos, para aplicar o exercício físico? Porque eu tenho esse público 60+, na minha atuação profissional enquanto personal trainer, e eu tenho a minha atuação profissional na graduação em educação física. Então, como aliar isso, né? O WhatsApp, ele veio como uma linguagem familiar de comunicação rápida que já estava sendo utilizado. Então, foi o canal que eu encontrei para que desse continuidade. Vamos experimentar uma aula síncrona, vocês topam? E na minha prática, os idosos toparam e deu muito certo. Tentamos também o Meet, mas por logística, o Meet estava no laptop, aí tem que pôr o laptop no chão, por exemplo, para ele executar um exercício no solo. E aí esse vai e vem não estava tão adequado, então, por isso não utilizamos. O Zoom também estava com aquela política de privacidade um pouco alterada no início, então a opção realmente foi o WhatsApp, e ele traz muita facilidade, né? Por mais que seja um público idoso, que a gente pensa que eles não têm essa afinidade, mas eles já estão usando esse aplicativo. E isso realmente facilitou bastante. E aí, chegando na revisão de literatura, no que tange os trabalhos relacionados, na base de dados Google Acadêmico, usando os descritores exercício físico, e idoso, e pandemia, e aula, e virtual, nós temos 17 artigos. E analisando os critérios de inclusão e exclusão, nós selecionamos esses 4, Forner e Alves, 2019, uma revisão de literatura sobre o envelhecimento ativo na atualidade, a hashtag Tô na Rede, a tecnologia transformando realidades, a Ex Siriane e Melo, também 2019, É possível envelhecer bem? Bochá e Rodrigues, 2017, e Uma Nova Realidade, aulas remotas de atividade física para idosos na pandemia de Covid-19, Ossamay, 2020. E também tentamos usar como critério de inclusão artigos mais recentes que também tratariam dessa questão da pandemia no cenário do exercício físico. E aí, chegando na metodologia, tratando da caracterização da pesquisa, é uma pesquisa aplicada, segundo Barros e Leffel, de 2011, de abordagem qualitativa, haja vista que não vamos analisar números e sim comportamentos, segundo Ludic e André, 1986, de intervenção pedagógica, de acordo com Damiani et al., 2013, e o público-alvo são alunos concluintes da graduação em Educação Física no bacharelado de uma instituição privada e o público 60+. Tratando dos instrumentos de coleta de dados, nós temos alunos concluintes de graduação em Educação Física do bacharelado. Então, quando eu estou na minha atuação profissional, lá com os graduandos de Educação Física, eu utilizarei questionário e observação. E quando eu vou para o público 60+, que também é o público-alvo, eu tenho 2 sessões. Eu tenho 10 sessões
a princípio, de treinamento. Na primeira sessão, uma anamnese, a fim de identificar possíveis patologias e entender um pouco mais daquele aluno, daquele indivíduo. Um questionário para avaliar a qualidade de vida, que é o Who Call Brief. Esse questionário, ele é originário do Who Call 100, ele é uma versão abreviada, o Who Call 100 tem 100 questões, esse tem 26 questões, e ele trata das facetas que compõem esse instrumento original de 100 questões. Então, para eu pedir para um idoso responder 100 questões, acredito que não seria tão viável, mas utilizando o Who Call Brief, que também foi testado em 20 centros, em 18 países diferentes, e tem um referencial muito bem constatado, acredito ser esse questionário muito útil no andamento da coleta de dados. E daí, na última sessão, após 10 sessões de treinamento, esse questionário será reaplicado com os indivíduos 60 a mais, com esse público, e também uma entrevista semi-estruturada sobre o uso das tecnologias digitais, e também farei uma observação. Sobre as etapas dessa intervenção pedagógica, haverá no planejamento um mini curso, coleta de dados, dando sequência para o questionário e observação. Isso lá na graduação será aplicado na disciplina de estágio supervisionado, né, do último período do bacharelado em educação física. A implementação, ela vai acontecer em aulas, né, remotas, síncronas, para esse público 60 a mais, onde também vai ser aplicado o Who Call Brief, a entrevista semi-estruturada e a observação. E depois, como avaliação, eu tenho a análise de todos esses dados. Vale salientar que essa metodologia ela ainda está em construção e nós estamos alinhando o melhor ajuste para que todas essas etapas possam ser contempladas de maneira satisfatória. E chegando no produto educacional, que ele está caracterizado como material didático institucional, segundo Risat et al. 2020, e será um guia prático para profissionais de educação física atuarem remotamente com o público 60 a mais. O cronograma previsto para a realização da pesquisa, então eu tenho a submissão ao CEP, a implementação da intervenção pedagógica, análise dos dados coletados, a apresentação dos resultados e o envio do relatório ao CEP. As minhas referências. E o meu agradecimento aos professores, aos colegas, especialmente a professora Valéria. Parabéns, Karen. Tema realmente muito interessante. E a sua explicação muito clara. Posso respirar um pouquinho? Pode, claro que pode, né? Tá tudo... Respira, cara, respira e vai dormir de tarde um pouco. O suor está escorrendo pro cotovelo, gente. Vamos lá. Estamos abrindo, então, para perguntas. Se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação. Arilise, fica à vontade também. Júlia. E Karen, tudo bem? Tudo. Ela tem compartilhado com a gente algumas de suas angústias, né? Principalmente rindo, Valéria... de nervoso. Valéria falou para ela dormir. Realmente, ela tem registrado que está indo dormir muito tarde. Inclusive, queria pedir umas dicas. Como você consegue? Assim, tem dia que eu não estou conseguindo, não. Mas depois a gente conversa. Karen, eu fiquei com dúvida. A sua linha de pesquisa é qual? Formação docente. Formação docente. Cara, eu fiquei um pouco na dúvida quando você botou o público-alvo vão ser os idosos. No caso, você vai, no caso, atuar na disciplina de estágio. Só para eu organizar a minha ideia aqui. E quem vai dar as aulas remotamente vão ser os alunos? Você? Eu. Eu não entendi o link entre os alunos, a formação inicial com o público idoso. Júlia, deixa eu só voltar aqui. Eu estou com o microfone ligado, Tônia? Tá. É porque não ficou assim muito claro, Karen, aquela ideia que a gente tinha organizado
né, ô, Júlia? A gente ainda está realmente fechando, mas o pensamento é que nesse minicurso ela colete dados para que essas 10 sessões que ela vai implementar com o público 60 a mais dela seja posta ali numa experimentação inicial, ela vai planejar mediante os resultados desse minicurso, entendeu? Então, assim, o minicurso vai... Aí, Karen, você podia falar aqueles termos que eu já não lembro mais. Você falou, por exemplo, vai botar o idoso lá de joelho, essas coisas assim. Agora eu não lembro. Eu sei que a gente discutiu bastante isso. Então, na verdade, como na instituição que eu atuo não existe uma disciplina específica para tratar sobre isso, eu preciso preparar esse formando, né, esse bacharel em educação física, de alguma maneira, para que pelo menos ele tenha um contato. O contato seria um mini curso abordando todas essas questões do envelhecimento, porque, por exemplo, esses dias eu participei de um curso e era sobre envelhecimento, e aí o professor dizia do fortalecimento e tudo mais, e aí houve uma questão. Eu posso colocar o meu aluno em posição de 4 apoios para que ele possa fazer o fortalecimento, o gato arrepiado e o gato, que é um exercício muito típico do Pilates. Aí o professor até ponderou, o professor Mauro Ghisellini, uma referência na educação física também. A gente não coloca um idoso numa posição de 4 apoios. Primeiro que ele pode ter dificuldade de levantar. Segundo que ele pode ter problema no joelho e essa fricção do joelho, mesmo com colchonete em direção ao solo, não seria benéfica. Então, todos esses detalhes que seriam provavelmente contemplados numa disciplina de envelhecimento e atividade física, eles não estão sendo contemplados. Mas esse bacharel, ele vai dar aula de personal para um idoso. E a minha humilde intenção é contribuir com esse minicurso também para que eles possam entender essas características e não sair realmente para uma aula de personal para um público idoso sem todos esses detalhes. A segurança, tem que ter uma cadeira ao lado, porque ele pode desequilibrar ou elevar a perna, e eu não estou lá do lado dele presencialmente. Então, eu gostaria de apresentar esse minicurso e entender um pouquinho do que os futuros bacharéis sabem sobre isso, colher esses dados deles, aí sim elaborar com a minha experiência nessa prática e toda a fundamentação teórica, e aí sim aplicar 10 sessões de treinamento para esse público 60 a mais. A princípio, mulheres. A princípio, o número ainda não está definido, mas nós estamos em um processo de construção dessa metodologia. Eu fiquei muito com a professora Valéria, tentando amarrar isso de uma maneira que fosse entendível para vocês, e eu confesso que pode ter passado batido e não ter ficado muito claro. Eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu lembro que eu li seu trabalho na disciplina de André, no trimestre passado, que, por sinal, turma, é um trabalho assim, maravilhoso, muito bem escrito, assim, uma coerência, ela conseguiu justificar tão bem, e é um tema de grande relevância, né? Eu não sou da área, mas, assim, pelo que você apresentou nas suas pesquisas, apenas 4 universidades terem esse tema no seu currículo, realmente é um trabalho que vai fazer grande diferença na sua área. Só que quando você foi apresentando, eu fiquei na dúvida se você tinha trocado a linha de pesquisa para produção e experimentação. Por causa dessa parte da implementação no público de 60 mais. Eu fiquei assim, e eu acho também que no seu objetivo geral, eu não lembro de ter visto alguma coisa sobre formação docente. Você tem alguma coisa... Volta lá para mim. Não, mas aí, Júlia, não tem assim... A linha é formação docente, porque eu sou dessa linha e o produto dela é algo que vai estar voltado para o bacharel e até mesmo licenciando, que ele vai poder aplicar na prática, mas não obrigatoriamente... ela tem que ter algo no objetivo específico para a formação docente. Não vejo dessa forma. Essa experimentação antes aí com
no minicurso, é até para ela já pontuar o que eles mais têm dúvida e ela elaborar esse guia prático que vai servir, vai voltar lá para a graduação, que o objetivo de um produto educacional é ser reproduzido, é ser utilizado por bacharéis, por licenciandos, que até na educação física tem uma característica própria, né? Então, assim, para ela poder elaborar esse produto educacional de forma com bastante propriedade, ela vai lá coletar o que eles sabem, o que eles não sabem, vai aplicar junto com o público-alvo 60+, para ver como que foi essa evolução dessa aplicação, e aí o guia vai conter tudo isso. Entendi. Mas eu acho que tem alguma coisa aí realmente para ajustar. Tem algo que eu não tinha entendido isso também, não, que essa linha de pesquisa dela era... Eu também não tinha entendido. Porque assim, a profissional de educação física, eu também não sabia, né? Então, tem essa característica aí do bacharel não poder dar aula para escola e do licenciado não poder dar aula de personal. Mas então, nós temos um impasse. Pensa se não teria mesmo alguma coisa assim, porque realmente a pessoa lê, vê, não associa com a linha de pesquisa, assim, parece que é para produção. Eu também estava pensando isso, eu até estranhei agora quando vocês disseram que era a outra. Mas eu não estou na outra linha, Silvia, eu não estou na outra linha de pesquisa. Pois é, mas eu acho que no caso de você entrar na outra, né? Não, eu acho que... Eu não. Na verdade, deixa eu te falar, o guia dela é voltado para a formação docente. Mas mesmo produto, ele no final é para professor, né? Mesmo que não seja um ensino formal, né? Eu vou só contar um pouquinho dessa história. Meu trabalho estava todo voltado para a formação docente, formação inicial, e eu tive que tirar tudo isso do meu trabalho. Por quê? Formação docente trata-se de licenciatura. Quando eu falo de bacharel, não é formação docente, não é formação inicial. É uma grande dúvida que eu estava, inclusive, perturbando minha orientadora. Mas, o bacharel também não vai ser professor? Ele vai ser professor de natação, lá no clube, mas ele também vai ser professor. Mas, para a formação inicial, entende-se licenciatura. Então, a Júlia pode ter tido essa estranheza, porque realmente o meu projeto ele estava todo em formação inicial. Mas, o professor de educação física da licenciatura, formação inicial, teoricamente, não pode atuar com o público 60+. Haja vista que esse público não está na escola. E ele só pode atuar na escola. Esse foi o nosso impasse. Então, existe uma nomenclatura: profissional de educação física. Não é professor de educação física, não é educador físico, não é coach, não é personal, não é treinador, não é nada. Formou em educação física, se chama profissional de educação física. Essa é a nomenclatura. Aí, entre formação inicial, licenciatura e bacharelado, a Lei 9696 de 1998 não deixa claro essa atuação. Quem deixa claro é o CREF e o CONFEF, que estão abaixo da lei. Mas, por exemplo, eu sou de uma época que a graduação contemplava bacharelado e licenciatura. Isso chegou em 1987, essa divisão para o bacharelado. Não que eu tenha me formado antes disso, tá, gente? Mas é que o bacharelado ele não emplacou. E aí meio que se manteve. Aí depois, realmente, só podia atuar em academia quem tivesse bacharelado. E aí todo mundo correu para a universidade para fazer um ano ali de bacharelado para poder colocar no currículo para poder atuar em tudo. Então, isso está bem recente, tá, gente? A gente estava muito em formação inicial, em licenciatura, e isso agora deu uma certa guinada na nossa linha de pensamento. Porque se bacharelado não é formação inicial, mas de qualquer forma eles dão aula, eles podem dar aula para o ensino superior e eles podem ser formadores, então nós temos aí algo complexo. Complexo mesmo. Eu, sinceramente, não tem. Acho que vocês, sei lá, não sei. Mas, Valéria, então eu vou aproveitar aí. Cristiano também levantou a mão. Deixa eu só concluir a minha ideia. O que eu entendo é que ela vai fazer uma pesquisa exploratória no sentido que eu entendo pesquisa exploratória. A gente já andou discutindo pesquisa exploratória aqui no grupo. Eu não entendo
exploratória. Inclusive, vocês colocaram isso lá no começo. Fiquei até muito satisfeita ao ver. Falei, bom... que é a base, né? Toda pesquisa tem um início exploratório, né? Então, na minha concepção é essa. Toda pesquisa ela tem um início exploratório, mas a exploratória não leva até o final. Não. Você concorda com isso? Não, concordo. Que bom, Valéria, porque eu ando meio angustiada. A pesquisa não pode... Pesquisa exploratória vai ficar só, então, no início, né? Que bom, Valéria. Eu ando com essa angústia aqui nesse grupo. Né? Aí perfeito. Não tem como. Perfeito. Então, até fiquei, quando ela falou até lá da pesquisa exploratória, eu falei, bom, ela está usando a pesquisa exploratória exatamente como eu entendo pesquisa exploratória, então fiquei satisfeita. Então, a pesquisa exploratória, sim, vai ser com os licenciandos, é isso? Fora as matrizes curriculares, mas esse mini curso vai funcionar como uma pesquisa exploratória? É como uma coleta de dados inicial para dar base para o produto dela, né? Que é o tal guia. Seria uma pesquisa exploratória? Ou não? Eu nem sei se essa seria ou se já é o início mesmo da implementação, né? Eu acho que é essa questão que vocês vão ter que amarrar. Porque ele está aqui no planejamento, né? Está aqui na implementação. Porque, na verdade, se a gente estivesse numa pesquisação, até caracterizaria bem aquele feedback que a pesquisação permite, né? Também caberia aqui. Mas a gente já não teve tempo hábil para definir se de fato vai ficar a intervenção. Mas o mini curso, ele vai alimentar essa proposta dela, né? Tanto a teoria, ela falou muito bem aí, tanto o aporte teórico, a experiência dela e o minicurso, isso tudo vai ser... vai juntar tudo para essas 10 sessões aí de aulas com o público 60+, e que vai virar uma prescrição, né? Esse guia aí, né? Claro que a gente também não quer uma coisa fechada, uma coisa mais assim, vai ser bem... Entendi. Um direcionamento mesmo para aulas com público 60+. Entendi. Então, ele está na vez, Cristiano, depois a Júlia. Então, eu só queria trazer uma contribuição que na música nós temos esse problema, essa confusão também da atuação, porque o bacharel, eu tenho os 2 títulos, né? Tanto do licenciatura quanto do bacharelado. E o bacharel também não pode atuar na educação básica, né? Vai pegar lá na LDB que pede tem essa exigência da licenciatura, né? Mas ele atua também no ensino superior. Então, o bacharel ele também atua, e de outras formas livres, ele atua também como docente em cursos livres, em conservatórios. Assim, né? Então, isso fica muito confuso, causa uma confusão danada essas divisões, né, em algumas áreas de bacharelado e licenciatura por conta do campo de atuação. E, no final das contas, na música, hoje em dia, no Brasil, o que eu tenho visto na prática é que o bacharel não consegue viver sem atuar como educador. Ele não consegue viver só da prática artística dele. Ele acaba formando-se no bacharelado, mas tendo que atuar também como educador. Isso é o comum, né? O pessoal faz as complementações aí para... Mas só fechando rapidinho, porque a gente está na hora e a Júlia ainda quer perguntar. Sim. Então, esse caminho que o Cristiano alertou, assim, ele pode atuar no ensino superior, não é... De repente, dá o caminho para vocês, né? Que a Karen também já falou, pode atuar no ensino superior. Por isso que ela escolheu o público-alvo vai ser alunos do estágio do bacharelado e depois de 60+. Entendi. Porque também só para ela propor aula para o público 60+, aí a gente ia para um ensino totalmente não formal, né? E aí... Entendi. E é por isso que a gente optou por também ter algo ali. Formal, e aí também, né? Silvia, qual seria o ambiente de estágio dela se fosse só esse? Né? Aí, aonde que ela ia lá fazer o estágio dela? Como que ela ia pegar as assinaturas?
Tem todo um clube, sei lá, como é que se chama? Um ginásio, uma coisa assim, que é onde vários idosos, seria muito complexo. Mas não Isso, aí os idosos não estão saindo por causa da pandemia. Aí não tem. Eu concordo. Júlia, então? Não, então, agora vocês falando, eu consegui absorver, eu entendi. Realmente, cara, essa situação é bem delicada, né, nessa questão de divisão de atribuições. Então, assim, vou propor, talvez, você depois discute com Valéria, como a linha de pesquisa é formação docente, mudar a ordem e você apresenta aqui na metodologia. Você coleta os dados dos alunos sobre o que eles sabem e o que eles não sabem, aplica o seu conhecimento com o idoso e, a partir dessa aplicação, você elabora um minicurso para esse grupo. Talvez, não sei se vai dar certo. Se vai mexer muito. O minicurso está muito ali no início. Então, Isso. Então, mas o que eu tinha pensado junto com a Valéria? Eu não posso pegar o que eles sabem e aplicar, porque, desculpa o jeito que eu vou falar agora, mas só a grosso modo para vocês entenderem. Eles estão se formando. Sim. Então, se ele chegar para mim e falar assim, olha só, o idoso tem que deitar no chão, ajoelhar e fazer não sei o quê. Aí eu vou lá aplicar isso com o idoso? Não, eticamente não posso. Eu entendi diferente. Tipo assim, você analisar o que eles sabem sobre o tema, você elaborar com a sua experiência, okay. E com a sua experiência, depois você aplicar esse curso aos alunos. Tá. Mas o retorno é o próprio guia, né, Júlia? O retorno para eles é o guia. A Karen já vai dar o minicurso, já vai ter esse feedback com o que deve ser e não ser. E, assim, na verdade, o guia seria esse retorno para eles, né? Entendi. O produto educacional, né? Uhum. Arilise, você quer falar? Por gentileza, professora. Saudade de você. Imagina. Vamos lá, Karen. Muito legal o seu trabalho, tá? E muito me interessa, né? Porque eu já estou nessa faixa também. Daí, quando você começou a falar, eu já comecei a rir. Eu comecei a retardo do envelhecimento. Opa! Isso me interessa. O que eu queria contribuir é que, nessa pandemia, eu faço uma reeducação de um projeto que chama-se Afine-se, aqui em Campos, né? Com Alessandra Teres. E esse projeto, ele contempla assim, eu preciso emagrecer, então tem uma meta. Só que para emagrecer, eu tenho um professor de educação física online, que me acompanha, e tenho também uma nutricionista. Então, todo começo de semana, eu tenho atividades online, remota, com esse professor de educação física. E a cada semana, até abrir aqui no celular, ele coloca assim, exercícios em casa, treino de segunda, quarta e sexta, uma série de 20 repetições para iniciante, 2 séries para intermediário, ou 3 séries para avançado, né? Então, vovozinha está lá no iniciante. E ele tem a preocupação, logo que eu comecei isso, já vão para quase 4 meses, né? De saber todo o meu organismo, o que eu posso e o que eu não posso, né? Então, quando você faz esse projeto, me levou muito a entender justamente isso, a preocupação, primeiro, com esse idoso, que tipo de atividade física vai poder ser feita, né? Para que contemple todos os estágios para ele passar. Com insistência, saltito lateral, a fundo com palmas em frente. E ele manda um vídeo junto para cada uma dessas atividades que ele está propondo, ele faz as 20 repetições e depois pede, façam vocês agora, né? E sempre um cuidado. E no começo eu lembro que, como eu estava no iniciante, eu falei assim, muito mole, deixa eu já passar para esse intermediário. No outro dia eu travei meu joelho. Aí eu mandei para ele. Eu falei, João, não deu muito certo, não. Eu quis ser mais e não dá, não. Ele falou, Arilise, tudo tem o seu momento, né? Então, eu nunca saí do meu nível iniciante. Não faz sentido eu querer avançar se aquilo já está me ajudando, pelo menos para fazer uma atividade física, né? Então, quando você vem com esse projeto para o idoso, né, 60 a mais, e que eu li também, que faz um tempinho já que eu li, que parece que na Câmara de Deputados, lá em Brasília, foi o ano passado, já tem
como é que fala? Um projeto de lei que altera, que passa para 65 anos o que eles consideram idoso. Isso foi em janeiro do ano passado. Eu não sei como que está isso hoje, né? Alterando, porque diz assim que a qualidade de vida, idoso vive mais, né? Então, eles mudaram essa escala do que, a partir de que idade passa a ser idoso, né? A gente até, na época, estava brincando na rede, gente, voltei, não sou mais idoso, né? Aquela brincadeira. Então, nesse sentido, a contribuição é que eu acho assim, o seu projeto é muito bacana, porque vem em contra aquilo que eu faço atualmente, realmente, como idoso, né? O que isso também ajuda na qualidade de vida, porque realmente você tem um sedentarismo, não é todo o exercício que a gente faz, e quando faz, né? Porque a maioria até não faz. Eu sempre coloco até que, por exemplo, no nosso grupo, nós somos 9 mulheres motociclistas, 2 fazem atividades físicas, sendo que eu sou a mais velha. Então, eu sempre tento falar para elas isso, né? Eu falei assim, ó, a gente não se preocupa enquanto é jovem, mas lá na frente é que vai sentir. E eu brinco até com elas isso. Eu falei, ó, subir numa moto trava. Eu falei assim, tem lombar, tem uma série de coisas, né? Eu falei, então, se você não faz essa atividade fisicamente, essa atividade física proposta, né, nesse momento, para cada um da sua faixa etária, lá na frente é que a gente vai sentir, tá? Eu até analisei não, eu coloquei o teu terceiro objetivo, quando você pergunta assim, o que quer né? Eu sou prova viva disso quando eu fui realmente fazer essas atividades, tá? Era isso mais que eu queria comentar com você, né, desse retardo do envelhecimento e dessa legislação para você olhar na hora de você rever aí a parte tua de teoria, tá? Muito bacana seu projeto. Eu acho que professor. O professor, ele é bacharel, realmente. O professor que dá aula para a gente, ele é um bacharel. Pois tá? é. E é isso. Obrigada, professora. Obrigada. Parabéns aí pela atividade física. Já em forma hoje. Muito bom. Gente, olha só uma observaçãozinha, Karen, a Silvia também, acho que respondeu o seu e-mail, eu também respondi com relação, né, Silvia, à classificação do produto dela. Eu não me lembro de você ter inserido. Você colocou aqui? Eu acho que passou, eu não percebi, porque eu fiquei realmente em dúvida por conta até dessa discussão toda que a gente teve, se o seu produto seria, de fato, um manual, né? Ela colocou ali, material. Ou se vai ser um curso de formação profissional. Eu tinha até tirado o print, viu, Karen? Eu achava que você devia ter botado aquele print, porque lá fala em guia. A proposta dela é um guia que seja depois aí, possa ser reproduzido tanto por bacharéis ou por licenciados que estejam dando aula para algum público que é mais difícil, né? Porque só se eles conseguirem lá, pela lei, né? Da Constituição, a lei federal, né? Porque às vezes eles conseguem uma brecha, mas o normal é que o bacharel possa reproduzir. Então, entendi. Então ele tá na categoria de material didático institucional. Isso, institucional, né? Isso. Tá joia. Então vamos, gente, que já somos 10 vamos avançar. E estamos com horário avançado. Eu não coloquei a foto, professora, porque desconfigurou tudo, já era 2h30 da manhã, aí eu... Não, mas está claro que o guia está lá dentro, está tranquilo. Acho que isso é só. Acho que a Larissa, a dúvida da Larissa foi não ter visto, né, Larissa? Não foi. No primeiro material que ela mandou para a gente, né, não tinha essa categoria, assim. Aí a gente até orientou, né, de você colocar, porque foi um projeto. Foi, na verdade, Valéria, antes da gente iniciar essa disciplina, a gente orientou os alunos a já colocarem a categoria para dar menos trabalho depois para o orientador. Meu Deus, que categoria que eu tenho que colocar nessa sucupira. Então, foi justamente para facilitar e já trabalhar em cima dessa categoria. Né? Ela está colocando aqui que eu fiz a lá, guia, eu circulei guia. Tem lá dentro. Tem sim. Foi isso. Podemos então, gente? Podemos prosseguir agora então com a Lidiane. Eu vou apresentar aqui. Obrigada mais uma vez, viu, Karen? Parabéns aí pela sua proposta. Eu que agradeço. Só Deus sabe de onde já viemos e para onde vamos.
Estão visualizando, pessoal? Tá certinho. Sim. Pode apresentar. Tá certo. Bom dia a todos. Quero já agradecer a professora Silvia, a professora Larissa, pelas contribuições, e também as professoras convidadas, Arilise e Valéria. Eu sou Lidiane Sena Pinheiro, mestranda do mestrado profissional em Ensino e Suas Tecnologias, e vou apresentar para vocês meu projeto de pesquisa, que tem como título Interpretação de Problemas da Matemática do Cotidiano, uma proposta didático-pedagógica para a educação de jovens e adultos. A linha de pesquisa é produção e experimentação de tecnologias. A orientadora é a professora doutora Silvia Cristina Freitas Batista e a co-orientadora é a professora doutora Larissa Cristina Cruz Brum. Apresento a vocês o sumário, onde irei abordar esses tópicos, né? Introdução, revisão da literatura, procedimentos metodológicos, cronograma e referências. Inicio fazendo uma breve contextualização, destacando aqui na introdução a importância do conhecimento matemático, trazendo uma citação da BNCC sobre o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. Então, portanto, dada a relevância do conhecimento matemático, faz-se necessário buscar estratégias, né, para que esse conhecimento seja acessado. E, nesse sentido, considerar o contexto é fundamental, principalmente se tratando da educação de jovens e adultos, a EJA, que é uma modalidade de ensino voltada, né, criada, né, na verdade, com o objetivo de reparar uma dívida social, uma dívida histórica, possibilitando a esse público acesso, né, um reingresso, na verdade, um reingresso ao... Desculpa, estou um pouco nervosa. Um reingresso dessas pessoas, né, que tiveram acesso negado à educação, né, o seu direito à educação foi negado. Então, são pessoas que não concluíram o seu ensino médio em idade própria. Então, eu destaco aqui o ensino médio, programa Nova EJA, por ser o programa do Estado do Rio de Janeiro, que é a rede pública de ensino que eu atuo. Então, esse programa ele foi criado em 2013, né, com a denominação Programa Nova EJA, e isso até em 2015, junho de 2015. Depois ele passou a ser denominado Programa Ensino Médio Programa Nova EJA. Então, e até hoje é conhecido, né, dessa forma, e também chamado às vezes de NEJA, EJA do ensino médio, né, mais popularmente falando. E é um público específico, né, singular, demanda uma prática educativa voltada para a vivência desses alunos, e é necessário que se considere o contexto, né, para que o conhecimento se consolide, para que haja uma aprendizagem com significado. E partindo do princípio que esses alunos têm dificuldade na leitura e interpretação de problemas matemáticos, a gente vai buscar na teoria sociocultural de Vygotsky e na metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação, metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação de matemática através da resolução de problemas, integrar, né, a integração para que, em base, a nossa proposta, que eu irei mencionar mais na frente. Então, a teoria de Vygotsky, né, a teoria sociocultural, ela é fundamentada na interação dos indivíduos, né, na mediação, e a metodologia
de resolução de problemas, que apesar desse nome grande e desse através aí, ela é muito pertinente para a realização desse trabalho, porque ela visa, ela é pensada para além da prática da resolução de problemas nas aulas de matemática. Então, assim, pressupõe aulas com professores envolvidos, juntamente com seus alunos, para que busque compreender o contexto. E ela é organizada em 10 passos, que eu também falarei mais à frente. E para que faça sentido para o aluno, né, eu vou trabalhar a matemática do cotidiano. Então, eu trago essa citação de Muse, que mostra assim, alguns questionamentos muito importantes. Assim, não é a hora de buscarmos uma matemática que instrumentalize o cidadão para atuar e transformar a realidade em que vive, uma matemática crítica que ajude a refletir sobre as organizações e relações sociais, uma matemática próxima da vida, útil. Então, eu destaco a necessidade de uma matemática que seja aplicada ao cotidiano, né, que converse realmente com as vivências do educando, já que a matemática está presente em tudo à nossa volta. Então, como, por exemplo, né, ir às compras, né, fazer compras, preparar uma receita, a contagem do tempo, enfim, ela está o tempo todo no nosso dia a dia. Então, é importante realmente efetivar essa ligação do cotidiano com o que é abordado em sala de aula. E aí, diante de tudo que foi exposto, eu chego à minha questão de pesquisa, como uma proposta didático-pedagógica fundamentada na metodologia de resolução de problemas e na teoria sociocultural que pode contribuir para a habilidade de interpretação de problemas relacionados à matemática do cotidiano na EJA do ensino médio. Algumas motivações, né, pessoal, é a minha formação, sou licenciada em matemática pela UENF, e a atuação como professora da rede pública de ensino, em particular a EJA do ensino médio. E acadêmica, contribuir para minimizar as dificuldades que os alunos da EJA apresentam na interpretação de problemas matemáticos. Como justificativa, considerando a necessidade de valorizar o contexto do aluno, suas vivências e expectativas, trabalhar a matemática do cotidiano com temas que façam sentido, motiva e possibilita a construção de uma aprendizagem com significado. O objetivo geral é investigar como uma proposta didático-pedagógica baseada na metodologia de resolução de problemas e na teoria sociocultural pode contribuir para melhorar a interpretação de enunciados de questões relacionadas à matemática do cotidiano na EJA do ensino médio. E para atender esse objetivo geral, aqui eu destaco meus objetivos específicos, que é identificar estratégias, que são, né, identificar estratégias para o desenvolvimento da habilidade de interpretação de problemas matemáticos do cotidiano, assim como recursos didáticos que possam contribuir para esse fim, investigar características da EJA na modalidade ensino médio e as dificuldades matemáticas apresentadas nesse segmento, analisar, com base na literatura, as contribuições da teoria sociocultural e da metodologia de resolução de problemas para o processo de ensino e aprendizagem da EJA, integrar princípios da teoria sociocultural e da metodologia de resolução de problemas a estratégias de desenvolvimento da interpretação de enunciados matemáticos, tendo em vista a elaboração da proposta didático-pedagógica, que é o produto educacional, e aplicar a proposta didático-pedagógica a uma turma de EJA, e analisar suas possíveis contribuições. Irei fundamentar, né, o trabalho com algumas sessões, no caso, falando primeiramente da metodologia de ensino-aprendizagem, avaliação de matemática, através da resolução de problemas, das professoras Norma Sueli Alevato e Lourdes Onuchique. Essa metodologia, como eu mencionei lá atrás, ela é composta por 10 passos, eu vou destacar alguns aqui, apenas 4, só para vocês terem uma ideia, né, um pouco da noção do que é a proposta. Então, assim, o que é a metodologia, né? A preparação do problema, é o primeiro passo. Então, primeiro seleciona esse problema, visando a construção do conceito.
esse problema será chamado de problema gerador. O segundo passo é a leitura individual. Então, é preciso fazer uma leitura atenta, né? Cada aluno vai fazer sua leitura. E depois, o terceiro passo já é a leitura em conjunto, né? Mostrando aqui a aprendizagem colaborativa, no caso. Então, formar grupos e solicitar uma nova leitura do problema. Agora, né? Agora nos grupos. No caso, primeiro foi individual, agora em grupo. E se houver dificuldade na leitura, o professor vai estar mediando, né? Vai auxiliar. Então, ele pode também ler e ajudar esses alunos a interpretar o problema. Se ainda assim houver dúvidas, né, palavras desconhecidas, aí o professor pode até, além de esclarecer as dúvidas, pode também consultar um dicionário. E o quarto passo que eu destaco é a resolução do problema. De posse do problema, né, sem dúvidas em relação ao enunciado, que é isso que eu estou propondo. Então, sim, vamos prontos, no caso, né, para resolver o problema. E também terá uma sessão sobre a teoria sociocultural, com o Vygotsky, educação de jovens e adultos, também abordando alguns documentos, né, e também alguns autores, e a Unesco traz que a educação de jovens e adultos, ela possibilita a prevenção de conflitos, né? Ela contribui para que isso aconteça, uma prevenção de conflitos e também da pobreza. Então, destacando isso aqui. Também falando das metodologias ativas, aí eu falo, né, da importância, da forma que as metodologias ativas serão utilizadas, né, utilizando a problematização como estratégia, o uso de smartphones, acho bem adequado à modalidade de ensino que irei trabalhar, pensando até no WhatsApp, né, de fácil acesso, os smartphones, trazendo o Melo 2017 e também documentos da Unesco, revisão sistematizada da literatura com trabalhos relacionados. Vou destacar também o letramento matemático. Eu trago aqui uma citação, né? Vou destacar, no caso, alguns dados do PISA, e essa citação que o letramento em matemática ajuda indivíduos a reconhecer a importância da matemática no mundo e agir de maneira consciente ao ponderar e tomar decisões necessárias a todos os cidadãos construtivos, engajados e reflexivos. Então, é uma citação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E, como procedimentos metodológicos, será uma abordagem qualitativa, faremos uma intervenção pedagógica para o público-alvo, que é a EJA do ensino médio. O local de aplicação vai ser o Colégio Estadual Dr. Newton Alves, que é uma das escolas onde eu atuo, e localizado em Atafona, São João da Barra. Então, a intervenção pedagógica, ela tem essas 3 etapas, né? Planejamento, implementação e avaliação. E eu destacando aqui cada etapa dessa, o planejamento vai ser dividido na pesquisa bibliográfica, revisão sistematizada da literatura, elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido, a elaboração dos questionários, elaboração da avaliação de sondagem, elaboração da proposta didático-pedagógica e a experimentação dos instrumentos de coleta. Na implementação, a aplicação do questionário inicial, aplicação da avaliação de sondagem, observação e aplicação da proposta didático-pedagógica. E a avaliação, farei a aplicação do questionário final, aplicação da atividade final e análise dos dados, que será por meio da análise de conteúdo, Bardan, 2011. E o produto educacional vai ser a proposta didático-pedagógica, que está categorizado como desenvolvimento de material didático e instrucional, proposta de ensino, né, segundo o RISAT 2020. Então, destacando aqui, que o professor precisa ter intenção
do que vai fazer, né, do que vai aplicar, também fundamentado, com certeza, né, para que essa aplicação seja realmente, tenha sentido para o aluno, né, seja ligado à realidade escolar. Então, a proposta didático-pedagógica, ela vai ser embasada nos princípios da teoria sociocultural de Vygotsky e na metodologia de resolução de problemas. As características, será caracterizada para o público, né, da EJA do ensino médio, como já mencionei, e com o objetivo de trabalhar os enunciados de problemas da matemática do cotidiano. Então, como que a gente vai trabalhar esses enunciados, né? Por meio de vídeos interativos, quizzes digitais, histórias em quadrinhos digitais, textos de jornais e revistas. Esses textos de jornais e revistas poderão ser digitais ou não. Os vídeos interativos, a gente pensou num play post, né, inserindo o problema e colocando, né, apresentando o problema para o aluno e inserindo perguntas no vídeo. Aqui eu apresento o esquema da minha pesquisa. Iniciei aqui com a questão de pesquisa, abordagem qualitativa, coloquei a intervenção pedagógica, dividindo aqui nas fases, né, planejamento, implementação e avaliação. Está destinado ao público-alvo, que eu já mencionei, e a EJA do ensino médio. O planejamento, ele está aqui dividido na pesquisa bibliográfica, que vai ser feita também uma revisão da literatura, uma revisão sistematizada, a elaboração tanto da proposta em si, mas também, né, dos termos de consentimento livre esclarecido, os instrumentos de coleta, onde faremos também a experimentação dos instrumentos de coleta, e a implementação em si, a gente vai aplicar o questionário inicial e avaliação de sondagem, e a própria proposta, né, que vai ser trabalhar com esses enunciados por meio de tudo que eu já falei aqui, os vídeos interativos, os quizzes digitais, a história em quadrinhos e os textos de jornais e revistas. E na avaliação a gente vai ter o questionário final e atividade final e análise dos dados por fim, resultando, né, apresentando assim os resultados da proposta. Aqui eu trago o meu cronograma, revisão da literatura, né, as atividades que já estão sendo realizadas, né, e que serão realizadas. A revisão da literatura, desde março de 2021, a gente está prevendo até janeiro de 2022, a escrita do projeto, desde dezembro agora até março, a elaboração, março de 2022, né, a elaboração do projeto e dos instrumentos também de coleta e do termo de consentimento, aqui em dezembro e janeiro, fevereiro e março. A qualificação do projeto, março de 2022, ajustes do projeto, submissão ao Comitê de Ética, março até maio de 2022, e a etapa de implementação da intervenção de junho até setembro de 2022. A etapa de avaliação vai ser de agosto de 2022 até dezembro de 2022. E a redação da dissertação, desde março de 2022 até janeiro de 2023, quando a defesa, pretendendo ser em março de 2023, e a correção do envio de relatório final já em abril, maio de 2023. Acho que aqui saiu erradinho aqui, a defesa realmente em março. E aqui são minhas referências. E agradeço a atenção de todos. Finalizando. Parabéns, Lidiane. Parabéns. Passou o sufoco. Então, abrimos ali. Muito bom que eu fico nervosa, é incrível. Viu? Nem foi tão difícil. Eu acho que ficou bem claro, né, a sua proposta. Parabéns, viu? Parabéns por concluir o desafio.
E agora a gente quer ouvir, né, Silvia? Ué. Colegas. Agora a gente quer também. Depois de falar tanto, depois de perguntar tanta coisa para a Lidiane, pode ficar tranquila, Lidiane, você não vai ficar livre da gente, você vai ficar livre da gente hoje. Você pode parar aqui o compartilhamento, que daí a gente consegue abrir a tela. Isso. Então, alguém tem alguma pergunta? Assim... Júlia, você não vai perguntar Já nada? que ninguém se manifesta, gente. Estou esperando a minha vez para falar, mas eu Então, podemos começar. Vai lá. Valéria, você quer começar? Não, pode Júlia perguntar. Não, eu queria então só vamos lá. parabenizar a Lidiane, né, pela proposta. É uma proposta muito interessante, desde quando ela já tinha apresentado nas outras disciplinas. Eu até gostei muito do problema de pesquisa dela, que eu lembro que ela justificava que os alunos sabiam fazer a conta, mas na hora que colocava num problema, eles não conseguiam compreender. E eu queria, assim, destacar que eu gostei da sua revisão ali, quando você traz ali os passos para a resolução do problema, as autoras, eu até já anotei, porque é algo que talvez a gente possa até adaptar ao nosso trabalho, a gente que é da orientação pedagógica, fazer talvez um momento de estudo, né, sobre isso, até mesmo com os professores dos anos iniciais, depois eu vou estar pesquisando essas autoras, Ogoshiki, né, que você falou. Ogoshiki, Mas, Lidiane, talvez uma contribuição, como o seu trabalho é da EJA, talvez você discutir um pouquinho de Paulo Freire, incluir Paulo Freire em algum capítulo aí da sua revisão de literatura. Porque como é interpretação de problemas, a interpretação de problemas também está relacionada à leitura. Então, eu acho que Paulo Freire caberia bem aí dentro do seu texto também. É só isso mesmo. Obrigada. Para um pouquinho só. Então, vou aproveitar a Valéria. Valéria está te explorando hoje, né? A gente estava nessa dúvida exatamente, porque Freire tem a cara da EJA, mas a gente queria colocar Vygotsky também, pelo ponto... A minha primeira pergunta seria essa, por que Vygotsky? Você acha que não precisa? Porque a gente ficou... Porque o Freire não é uma teoria de aprendizagem, a teoria freiriana. Aí, essa foi a nossa dúvida. Mas eu fiquei esperando a Lidiane explicar melhor, né? Parabéns, Lidiane, estava clara a apresentação. Eu fiz assim, né? Um monte de anotação aqui que eu vou mandar para você depois, tá, Silvia? Fiz uma bagunça aqui, vou tentar organizar, mas vou falar dos pontos principais. Essa questão do Vygotsky, né? Porque, por exemplo, você veja que a Soraya trouxe, né? E a Karen não trouxe uma teoria, porque eu não, nos meus trabalhos em geral, eu não costumo trazer um aporte aí de uma teoria da aprendizagem, porque como da área de ensino de ciências, a gente tem nossos autores próprios. Eu acho que, apesar do Freire não ser, acho uma ótima referência, né, para dialogar com a Mas você acha, a gente está nessa dúvida exatamente, e esse momento aqui é fundamental. E fiquei pensando o porquê do Vygotsky, sendo que a resolução de problemas, veja que é algo mais atual, né, essa proposta desses autores, eles certamente têm uma base toda americana, que veio do PBL, de Dewey, né, uma base diferente de Vygotsky, que é algo... Né? Então, assim, são correntes diferentes. Então, a gente deu uma lida nos trabalhos que ela orientou, e eles usam a teoria sociocultural. Entendeu? É por isso que a gente continua. Certamente, eles para eles se essa proposta deles em problemas veio lá da linha do Dewey. A Lidiane estava até com uma dúvida. 1953. Porque ela estava, a princípio, usando a Thais. Aí a Thais eu acho que não combina mesmo, a teoria da aprendizagem significativa. Eu achei muito forte. Mas o Freire era muito assim, a vontade era colocar o Freire. E ele fala de resolução de problemas. Mas você acha, assim, aí colocando aqui para todo mundo, Arilise, para Larissa e para o pessoal. Você acha, então, que a gente abre mão de uma teoria de aprendizagem, porque o Freire não é oficialmente, a teoria freiriana não é uma teoria de aprendizagem. Não é. Ou vocês acham que a gente tenta conciliar as duas coisas, que eu acho complicado, mas a gente pode fazer. Pode, mas eu acho e assim, se você for optar por Freire, tem que ser uma opção a fundo, né? Então,
para não ficar uma coisa rasa, só falou de Freire ali porque casou e tal, aí ficaria duas coisas bem pesadas, né? O que você acha, Elisa? Deixa eu trazer uma reflexão. A teoria de Vygotsky, eu acho que para a EJA, ela contribui no sentido de que esses alunos, eles trazem conceitos espontâneos. E é em cima desses conceitos espontâneos que você começa a trabalhar até que, na verdade, ele chega, né, a um conceito sistematizado. Então, isso é bem profundo, que é o que se busca. Quer dizer, mesmo você colocando a resolução de problemas com essa interpretação, parte, basicamente, do senso comum, daquilo que ele traz da realidade deles, que é o conceito espontâneo. Mas só que você não vai ficar no conceito espontâneo. Por quê? Porque se ela está fazendo um experimento onde vai envolver, pelo menos, algum conceito matemático, espera-se que esse aluno alcance esse conceito matemático, seja para fazer uma continha, seja para ele interpretar um conteúdo pequenininho da matemática, ele vai ter que passar por isso. E mais, em todo esse processo, tem uma interação e mediação. Então, quando eu consigo amarrar a interação e mediação, conceito espontâneo que o aluno da EJA traz, com o conceito sistematizado que ele vai ter que adquirir, aí eu acho que isso é o arcabouço de Vygotsky ali. Tanto que na apresentação dela, quando ela só colocou assim, porque de Vygotsky eu vou trazer interação e mediação. Daí eu ficar pensando com meus botões, não é só isso. É muito mais do que interação e mediação, né? Falei, você não precisa se apropriar lá da linguagem, de repente, zona de desenvolvimento proximal, nem pensei nesse sentido. Mas, basicamente, o conceito espontâneo e o conceito sistematizado, essa ponte o aluno vai ter que fazer. E isso é próprio de um aluno de EJA, o que ele traz. Então, eu acho que teria que ter Vygotsky, sim, nessa dissertação dela. Minha opinião, né? Não sei como casar. O que Valéria fala também é importante, com certeza. Agora, eu não consigo, nesse momento, né, nessa discussão, ver como que a gente pode casar as duas coisas. A evolução dos conceitos do senso comum para os conceitos científicos, né, essa evolução, até o Auswell também aborda muito bem isso, né, e o Freire fala também bastante, porque quando ele fala lá da questão da dialogicidade, a problematização, é a base dele, né? A base do Freire são esses dois, a problematização e a dialogicidade. Tudo isso com vistas em temas geradores que tragam o aluno do que ele sabe do senso comum para um conhecimento mais evoluído, no sentido ali, quando o professor dialoga, né, tem a dialogicidade, é exatamente isso, a busca. Mas realmente é uma coisa assim, sabe, Silvia, que vocês precisam... Não, eu agora fiquei aqui assim, né? Questionamento. No mesmo nó. Tem esses questionamentos. Uma coisa que eu penso, sabe, Silvia, que como a revisão da Lidiane está aqui em tópicos e não foi algo sequencial na própria apresentação, talvez isso tenha trazido dificuldade. Do momento que ela começar a linkar uma coisa com a outra, porque, veja, ficou metodologia ativa depois, no início, resolução de problema, então ficou tudo fora de ordem. Então, se você faz uma linha, um encadeamento das suas ideias na revisão, vai ficar mais fácil de você encaixar, ainda que você encaixe os dois, entendeu? Acho que na hora que você... eu não gosto, sinceramente, de misturar as coisas, porque eu acho que, realmente, para você passar rasante pelos dois, é melhor você passar profundamente por um. Sim, Então, Lidiane, eu acho que vai ficar a seu critério aí. Ela faz umas leituras junto. Você vai ter que fazer uma leitura dos dois e o que você... com Larissa também, né? Agora, realmente ponderando essa questão que a Elisa levantou, né? Dos conceitos, ou seja, de qualquer maneira, tanto pelo Freire quanto pelo Vygotsky, não seja uma coisa rasante. Você tem que ir mais profundamente na teoria para embasar o seu estudo. Quer dizer, a Valéria disse que o Freire também dá essa possibilidade de discutir essa coisa dos conceitos científicos espontâneos, certo, Valéria? Você acha que sim? Né, partindo de temas geradores, né, o Freire tem duas grandes bases, que é a problematização
e a dialogicidade. Dialogicidade no sentido do professor e o aluno trocarem conhecimentos de senso comum e conhecimentos científicos com o objetivo de alcançar o aprendizado, né? Então, assim, eu até tenho um esquema que eu fiz. Ai, Júlia, que perfeito, que lindo. Júlia mandou um link aí, que é um diálogo entre Paulo Freire e Vygotsky. Não. Eu ia falar exatamente isso, essa conversa que tem do Freire com o Vygotsky, de certa forma, porque Vygotsky, né, lá para trás, né? Eu viajei em Vygotsky. De certa forma, é porque a Lidiane, ela está trazendo 2 temas grandes, assim, principais, né, que é exatamente essa questão da enunciação do problema matemático, do cotidiano, que aí foi o que a Lilith falou, ela traz o Vygotsky para essa interação, para essa conversa. E aí, quando ela fala que ela vai trabalhar isso com resolução de problema, aí a gente fala o quê? Epa, para aí, nós temos aqui, então, o Paulo Freire. Então, ou, como a Valéria falou, assim, é fazer esse encadeamento, né, Valéria? É trazer dentro de uma linha, assim, de raciocínio, partindo da onde para onde e quem que a gente vai colocar nesse diálogo aqui, para fazer essa costura, né, para chegar até lá no final, porque eu acho que é isso, ela está trazendo esses 2 grandes temas. Aí por exemplo, essa tese que a Júlia colocou aí, é um diálogo entre Freire e Vygotsky. Você acha possível, Valéria? Eu acho. A Júlia quer falar, deixa eu ver o que a Júlia quer falar. Não, sabe por quê? Quando vocês falaram que não poderia, talvez, utilizar os 2, é porque recentemente teve um congresso internacional, Ingrid tinha me recomendado, que o tema do congresso era Freire e Vygotsky. Então, assim, infelizmente eu não consegui acompanhar online, porque foi um dia que eu estava trabalhando, então não consegui assistir ali as apresentações. Mas o tema é Freire e Vygotsky. Então, talvez... Não é que não possa, é que para uma dissertação, para que você não fique raso em um e bom em outro, para que você se aprofunde... É difícil, porque você vai, por exemplo, agora a gente quase não vai, mas você vai para um congresso que tema é Paulo Freire, e você traz lá uma coisinha rasa, meu filho, você acabam com você, né? Então... Minha preocupação é essa, quer dizer, eu acho que realmente dá para conciliar, o problema é não ficar no rasante só, ou então ela opta por Vygotsky, ela poderia trazer algumas contribuições, o que vocês acham? Assim, se ela optasse por Vygotsky e trouxesse ali, não era realmente uma abordagem segundo Freire, mas trazendo algumas... Sugiro que ela faça uma boa leitura dessa parte de Freire e do Vygotsky, para ela ver o que mais, né? E adequa. A resolução de problemas também é algo antigo, como eu falei, data de 1910, a questão, né, que vem lá da Escola Nova, né? E aí Dewey propôs já, então, assim, é algo bem mais antigo do que até Freire mesmo, né? Então, e esses autores aí dessa metodologia, e se você for ver os passos dessa metodologia, é exatamente igual aos passos do PBL, então, assim, as pessoas mudam os nomes, acrescentam algumas coisas, mas os passos são ali aqueles mesmos, né? Mas, assim, acho que... mas eu até acho essa metodologia aí muitíssimo adequada para sua proposta. Muito, muito mesmo. Tá bom. Então, assim, nessa parte, Diane, eu acho que é isso, é ler. Agora você vai ler e vai tentar chegar a uma... Eu fiquei, Silvia, com 2 grandes maiores dúvidas, 3, né, na verdade. O esquema, eu acho que você não contemplou a parte teórica da pesquisa, porque toda pesquisa tem um lado teórico e um lado prático, metodológico, né? Se você buscar lá no Vedgoing, que o Vedgoing que o Ausber trabalha muito, o Moreira trabalha muito, ele mostra com clareza, né, 2 grandes vertentes que a pesquisa tem. Por mais que a sua revisão converse com o seu planejamento, mas tem que ter. Então, o seu só tem a... E aí a pesquisa ficou ali num cantinho, a pesquisa bibliográfica ficou solta lá. Então, assim, esse esquema seu precisa ser... Eu percebi que ela começou assim, a gente continuou assim, mas eu entendi. É aquela coisa que a gente faz da pesquisa
Dois lados. O referencial dando suporte para todo o restante. Eu precisa reformular, eu anotei aqui. Uhum. Também eu senti que na sua introdução não aparece nada sobre recursos tecnológicos digitais. A primeira vez que aparece é no slide 6, quando você fala de smartphone. Espera 6 não, eu anotei aqui, agora eu já não estou lembrando. É onde fala de smartphone no final. Então, assim, acho que logo mais na cara, na introdução, precisa trazer mais, que também vai associar com os recursos tecnológicos digitais, né? Para não chegar lá no final, você, tem um foco em recursos tecnológicos digitais que não tinha. Então, era o negócio do Vygotsky, o negócio do esquema, essa questão aí dos recursos tecnológicos digitais. No slide 7, você traz uma referência que eu achei legal aqueles questionamentos, mas é uma referência antiga, talvez você possa trazer um contraponto com algo mais atual, né? Daquelas questões, qual matemática, como é que é a matemática? Então, 2004 já é uma referência antiga para isso, né? E também, quando você fala assim, no slide 6, dificuldade da EJA em ler e interpretar, aí você foca muito em ler e interpretar. Mas aí eu fico pensando, é só ler, interpretar e resolver. Né? Ler, interpretar e resolver, ou só ler e interpretar? Porque se o foco é na resolução de problemas, a metodologia é para isso, tá certo que você precisa, para resolver, ler e interpretar antes, mas também para resolver, né? Depois eu vou tirar uma foto das outras anotaçõezinhas pequenas que eu fiz aqui, e aí te mando, mas o básico era isso, tá? Já está muito legal, bem estruturado. Acho que falta mesmo. É o percurso que a gente vai, né? É isso. É mudando. Valéria, muitíssimo obrigada. Vamos aguardar seus comentários aí. Tá bom. Posso falar rapidinho? Só essa questão aí de resolver, sim, com certeza a intenção é que ele consiga chegar ao final, né? Tendo resolvido de forma correta, mas realmente o meu foco é na questão da interpretação, né? Eles conseguiram ler corretamente e interpretar, porque o que eu percebo é essa dificuldade em interpretar, em saber o que é para ser feito. A questão toda, e às vezes até extrair os dados da questão. Sim, às vezes, entendeu? Eu compreendo, a gente se depara com isso, a interpretação é algo fundamental, mas precisa ter uma intenção, a interpretar para quê? Né? Com que objetivo eu vou interpretar aquilo? Eu vou ler, aí eu só leio, não sei interpretar, ponto, parei. Li, interpretei, e aí vou interpretar para quê, né, no seu caso? Aí vamos passar para a Elise, que senão o negócio fica aqui. Vamos lá. Eu fiz algumas observações também. Primeiro, logo que ela começou, ela colocou assim, os alunos da EJA, eles têm o acesso negado à educação. Na verdade, não é isso. Eles não têm acesso eles têm. O problema é que, muitas vezes, a evasão, eles saem da escola antes, então, a escola está lá para eles. Só que eles entram num período, e por ele, vamos supor assim, ele está lá no ensino fundamental, vai repetindo, ele sai. Aí ele vai ficar um tempo sem estudar, quer dizer, quando ele retorna, ele já retorna numa outra idade. Então, não é que foi o acesso negado, na verdade, ele tem acesso à escola. Mas por problemas que esse aluno passa, ele para de estudar, seja lá ou no ensino médio dele, né? Tanto que a gente tem dois pontos, 15 anos e 18, né? Ensino fundamental e ensino médio. Então, quando você colocou, talvez nem fosse essa a intenção, mas na hora de explicar é porque tem acesso negado, daí eu falei, opa, não é o acesso negado. Na verdade, né, esse aluno, são oportunidades que esse aluno, na verdade, eles não tiveram, né? Ou então não puderam concluir o ensino médio na idade adequada. O perfil desses alunos, eu fui colocando alguns apontamentos aqui, que acho que isso é importante para você fazer uma reflexão. Ele é diferente do aluno do ensino médio, né, que vem normalmente de uma idade adequada e em contínua aprendizagem.
Eu não sei o perfil desse aluno, até porque em toda a sua apresentação, eu não sei se você vai trabalhar com aluno do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio e do terceiro ano do ensino médio. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, até para depois de fazer um outro questionamento. Mas esses alunos, normalmente, eles são o quê? Eles são trabalhadores, são pais de família, são jovens que pararam de estudar há muito tempo e que estão voltando. E nessa volta deles é onde a gente vê as dificuldades, né? Então, e mais do que isso, quando eu orientei a Renata, né, na dissertação dela do EJA, aprendi muito no sentido, eu li muito, quando ela dizia assim para mim, Arilise, a gente não segue a grade curricular do ensino médio, e a gente tem essa possibilidade de adequar o conteúdo sem usar a grade curricular, porque ele é um aluno diferente. Aí isso me tranquilizou mais, porque eu pensava assim, se você pega um aluno do primeiro ano do ensino médio, que tem que dar tudo de funções para ele, e a Renata dizia assim para mim, muitas vezes ele não sabe multiplicar, ele consegue chegar ao ensino médio sem saber multiplicar. Aí, para quem nunca deu aula para EJA, você se espanta, porque você fala assim, mas como é possível? A Renata falou, e ela falava para mim assim, e isso é o que me dá mais agonia, de ver que os conteúdos programáticos que estão ali e o livro didático não servem para aquele aluno do EJA. Você tem que fazer o seu próprio conteúdo para ser aplicado a eles. É adequar. Ele falou, e dentro das possibilidades, de repente, olhar o que é a grade curricular do ensino médio e algumas coisas você fala, acho que aquele é capaz de chegar, acho, mas necessariamente não quer dizer que ele vai chegar. E isso, na época, me deixou muito estarrecida, que eu falei, mas como é que pode? Ela falou, mas é assim que funciona a EJA, né? Porque para quem a gente que não dá aula na EJA, eu não tinha essa visão de EJA, né? Então, eu acho assim, a primeira situação sua, no que você está propondo, já que são conteúdos do cotidiano, é tentar, como eu falei com Renata, mas para que ano você vai aplicar isso? Porque quando você coloca nessa sua apresentação que são alunos da EJA do ensino médio, eu acho que isso é muito grandioso. Eu não vi, né, na tua apresentação, direcionado se era aluno do primeiro ano, se era do segundo ou se era do terceiro. Eu acho que você tem que canalizar, porque senão é um trabalho tão grande, que você não dá conta também, né? Fala, Lidiane. Você levantou a mão? Ah, não, eu levantei, eu só falei, é primeiro ano. Eu só realmente não mencionei, mas... Isso. Quando eu li o trabalho todo, aí eu falei assim, que ano que ela vai aplicar isso, né? Porque fica muito grandioso, até para você saber o que você pode trazer, né? De experiência com esse primeiro ano, sim, EJA 1. Deixa mais que eu coloquei aqui, que eu achei. Um dado interessante, que a gente já vinha pesquisando, é o porquê, e eu acho que você deve trazer isso também para o seu trabalho, o aumento do EJA de 2018 para 2019, o último censo, quando você tinha, por exemplo, em 2018, mais ou menos 1 milhão de alunos matriculados na EJA. Quando foi em 2019, passou para 3.300.000. Então, isso nota uma evasão muito grande do ensino regular, né, para aluno que vai para a EJA. É gritante isso. E se é gritante, algo tem que ser feito também com esses alunos. Por quê, né, que essa evasão tão grande? Eu sei que não é o objetivo da sua pesquisa, mas eu acho que esses dados são relevantes, uma vez que você está trabalhando, né, com o público-alvo, que é a EJA, né? E por ter tantos alunos na EJA hoje, aí vai vir você costurando essa problemática do que é esse aluno que chega na EJA, tá? Eu acho que isso é relevante para o seu trabalho trazer, né? E esses dados principalmente no primeiro ano do ensino regular. Então, quer dizer, o primeiro ano do ensino médio é onde ocorre a maior evasão. Então, e agora você dizendo que ainda vai trabalhar com o primeiro ano, eu acho que ele é um fato que, né, merece ser ponderado, tá? Uma outra contribuição é que eu nunca tinha ouvido falar, e Renata foi para um congresso e trouxe o termo andragogia. E a gente foi estudar sobre andragogia para saber o que era andragogia, né? E ela é uma ciência que se preocupa com a maneira como ocorre o aprendizado de adultos.
e ela é toda fundamentada, e você pode fazer toda essa fundamentação com a EJA. Então, ela vem amarrando também, né, de uma forma como se trabalhar a partir dessa ciência. Eu acho que ela vai valorizar o seu trabalho também, né? Dá uma lida, que eu acho que é interessante que está lá, né? Só um minutinho, Alice. Andragogia e Freire, Valéria. Casa bem? Eu ia falar isso agora. Falei, gente, vai ver que é baseado em Freire, porque eu não conheço, né? Mas falei, eu também não conhecia, Valéria, né? Esse modelo, ele leva em conta o que os educandos adultos já conhecem e eles querem aprender aquilo que possa utilizar na prática do cotidiano deles. Mas é igual Freire, isso é proposta. Isso é proposta de pedagogia. Porque Freire, por exemplo, ia alfabetizar o pedreiro, aí ele começava em coisa tipo tijolo, não sei o quê. Então, é exatamente essa ideia aí, né, de... Daí, aí a Renata trouxe, né, e a gente foi estudar, foi ler muito, e eu falei, e casa muito com a EJA mesmo, né, que é justamente fazer essa alfabetização, né, vamos dizer assim, de adultos, né, mas no sentido de apostar aquilo que eles possam utilizar na prática do cotidiano dele. É o tempo todo isso. E quando você pensa no aluno da EJA, é fazer atividades que envolvam o cotidiano dele, porque se sair disso, eles não conseguem ler e interpretar. A gente isso é mais do que ponderado para saber, né? Isso era o apanhado que eu queria fazer em relação ao que ela passou. Aí, na introdução, quando eu questionei na questão de pesquisa, quando você coloca, né, relacionados à matemática do cotidiano na EJA do ensino médio. E daí eu até coloquei um ponto de interrogação, todos os anos, porque ficou muito amplo a questão da pesquisa, né? Quem quer fazer para todos, né? Nos teus objetivos específicos, o primeiro deles, você já coloca assim, identificar estratégias para o desenvolvimento da habilidade e interpretação de problemas matemáticos do cotidiano, assim como recursos didáticos que possam contribuir para esse fim. Eu não sei se é identificar ou se você, na verdade, vai elaborar estratégias. Na minha visão, eu acho assim, você vai partir de desenvolver algumas estratégias para poder aplicar com esses alunos, através de situações problemas. Então, identificar, eu penso assim, algumas coisas que já existem, e eu vou lá, então vou pegar essa, vou pegar essa, vou pegar essa. Eu não sei se o verbo, Silvia, seria... Eu acho que ela vai fazer as duas coisas, Arilise. Acho que ela vai ter que buscar na literatura, porque do nada também ela não pode, e vai desenvolver a própria, né? Talvez seja faltando essa parte do desenvolvimento. Eu acho que, a princípio, ela vai ter que ler a respeito, porque até para ela se apropriar dos possíveis caminhos que ela pode adotar, ela acho que vai ter que identificar quais estratégias. Mas a partir daí eu concordo. Né? Eu acho que assim, quando ela for formular essas situações de problemas, na verdade, ela vai estar elaborando, né? Eu acho que talvez a gente possa acrescentar algum onde ela tem que elaborar, antes dela preparar a proposta, talvez ela tenha que elaborar essa estratégia dela, né? Aí a mesma coisa, os dois últimos objetivos específicos, aliás, o último, aplicar a proposta didático-pedagógica a uma turma da EJA e analisar as suas possíveis contribuições. Qual turma, né? Parece que qualquer primeiro, segundo, terceiro ano... De novo, fechar aí no primeiro ano, né? E eu acrescentaria também, assim, eu concordo muito com o que Valéria estava dizendo, quando a gente pensa em só propor com que eles consigam, na verdade, ter o entendimento do enunciado. Mas para eles entenderem o enunciado, eles têm que resolver esse enunciado. Eu acho que, assim, não é só a proposta de colocar... Como é que a gente chega nesse resultado de saber que aquilo realmente... Eu concordo com vocês. Inclusive, a gente estava discutindo um pouquinho o que ela queria, de fato, se a gente colocava ou não. Mas eu concordo com você que para a gente verificar se ele entendeu, ele vai ter que resolver. Agora, e se ele resolver errado? Ele deixou de entender? Esse nome que a gente está. Às vezes, se for um cálculo matemático, é uma coisa. Agora, se é um raciocínio mesmo, né, daquela expressão que estava lá e vai para um outro caminho, você fala, espera aí,
Então, A gente volta. tá exatamente, eu estava exatamente com essa dúvida com ela, porque, por exemplo, eu conversei exatamente com isso com ela. Se ele resolve, chega lá no final, ele erra uma conta. Mas aí você vai analisar, né? Aí, esse erro não era o erro, quer dizer, isso não É o erro conteudista, né, que Silvia, você estava com medo, assim, era de conteúdo. ter entendido o conteúdo, vamos dizer assim. Então, essa estratégia, por exemplo, Liz, eu acho que ela ainda tem que buscar. Como é que ela vai verificar isso? Essa foi até o nosso questionamento desde o começo para a Lidiane. Como você vai verificar que ele entendeu? Porque aí não é só resolver. Ela colocou que vai analisar com análise de conteúdo. Eu não sei se você conhece a Bicudo, Maria Aparecida Bicudo. Ela é de matemática. Ela tem um site assim maravilhoso com todo o material dela. Ela é da fenomenologia. A análise de conteúdo tem essa base fenomenológica forte, mas ela é uma fenomenologia que parte para a interpretação. Então, acho que talvez, quem sabe... Sugere aí, anota aí para a gente. Aí eu vou mandar um site dela. Porque, por exemplo, eu acho que ele ainda vai errar. Tipo assim, eu acho que ele vai resolver, ele ainda vai errar lá na base, na conta. Isso tem me incomodado. Mas como é que eu vejo se ele soube interpretar? É o começo da questão dele, né? Ele tem que encaminhar. Os cálculos em si não vão fazer diferença? Fazem diferença? Ele vai encaminhar a proposta, o desenvolvimento do raciocínio dele. Quer dizer, eu tenho que ver o encaminhamento do raciocínio dele, como é que ele vai registrar isso. Mas se ele errar... Eu coloquei até mais eu tinha colocado até mais um objetivo específico aqui, identificar a percepção dos alunos após a aplicação da proposta didático-pedagógica, porque eu não consigo entender só elaborar a proposta, né? Sim. Ela vai falar assim, eu quero fazer resolução de problemas, ele tem que entender o enunciado, mas como que a gente, né, mensura, avalia, analisa? A gente está nesse nó aí, entendeu, Elise? E os demais. A gente está nessa... Porque isso foi sempre, desde o começo, quando ela nos apresentou essa proposta, esse foi sempre o nosso questionamento. São muitas variáveis aí nesse processo. Como é que a gente leva... Tudo bem, a gente identificou a metodologia que dá um encaminhamento bom, né? Porque tem muito a ver com o que ela quer. Mas agora, como é que eu sei que ele interpretou o problema corretamente? É claro que é pelo registro que ele vai fazer da resolução. E a análise dela. Justamente. Então, ela tem que ter essa análise de dados, também tem que ser bem coerente ali, e poder perceber